Olá pessoal, meu nome é Karina Mendes, sou professora, doutora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estácio de Sá, campus Cabo Frio. Estou aqui com os alunos Ana Carolina Garbes, Matheus Oliveira e Leonardo Lovise. A gente forma um grupo de pesquisa dentro da universidade, onde a gente estuda patrimônio e nesse período a gente está estudando o bairro da Passagem, aqui em Cabo Frio. A comunicação que a gente vai apresentar aqui está intitulada como o inventário como instrumento de leitura das transformações no patrimônio protegido do bairro da Passagem em Cabo Frio. Então a gente vai aqui, cada um vai apresentar uma parte, vou começar passando a palavra para o Matheus. O nosso local de estudo, a Passagem, fica situada no Brasil, no município de Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro, na região dos Lagos. Foi o primeiro núcleo de povoamento da cidade estabelecido em 1615, durante o século XVII, que, devido à sua posição estratégica em relação ao canal do Itajiru, desempenhou um papel fundamental como meio de transporte e comunicação entre a Lagoa de Araruama e o mar, especialmente durante o ciclo do pau-brasil, seguido pelo comércio de sal e pesca nos séculos seguintes. Em 1660, o núcleo urbano foi reorganizado em direção ao atual centro da cidade, em que, em 1761, foi necessária a construção da Igreja de São Benedito, que foi posicionada como ponto militar religioso, construída por negros que não podiam frequentar a matriz no centro da cidade. O Largo de São Benedito foi um local utilizado para a morada dos primeiros trabalhadores locais, e sua praça para reuniões da comunidade, onde foi conhecida por suas rodas de jongo e capoeira. Após a introdução do carnaval, o Largo de São Benedito se tornou um importante centro de comemorações e festividades. Hoje em dia, o bairro da Passagem é um destino não apenas para os locais, mas também para os turistas de várias partes do Brasil, que desfrutam de sua rica herança histórica e cultural, junto com o polo gastronômico que foi instalado no local. Pela sua importância histórica, o bairro é tombado pelas 3 esferas de proteção. A federal, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, a estadual, pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o INEPAC, e pela esfera municipal, o Instituto Municipal do Patrimônio Cultural, o IMUPAC. Durante toda essa transformação da malha urbana de Cabo Frio, o bairro da Passagem foi um elemento de certa permanência na paisagem da cidade. Na década de 1950, quando o turismo começa a tomar espaço, tomar força na cidade de Cabo Frio, outra onda de mudanças começa a acontecer. E na década seguinte, de 1960, a cidade se torna alvo de preservacionistas, exatamente pelos efeitos que essas mudanças vêm causando. Em 1967, o IPHAN tomba o conjunto paisagístico de Cabo Frio. Com isso, ele torna o bairro da Passagem como área de entorno, em laranja no mapa, do bem tombado, que é o azul. Nós já tínhamos alguns elementos, alguns imóveis tombados na cidade, então isso foi uma extensão dessa preservação, desse conjunto, que acabou tombando também a área da Passagem como entorno. Em 1989, o IMUPAC replica esse tombamento do entorno e do conjunto paisagístico, mas ele também tomba a Igreja da Passagem, a Igreja de São Benedito. Depois disso, só em 2002, que há um tombamento pelo INEPAC dos imóveis da região. Ele tomba 18 imóveis e também, dentre eles, a Igreja de São Benedito, e também tomba a ambiência do bairro. Esse tombamento parte de uma comoção popular pela preservação do bairro e gerou o inventário de 2002, que foi um inventário que a gente usou como base para fazer esses novos estudos. Por volta de 2010, o turismo e o comércio começam a tomar o espaço da Passagem. Eles se aproveitam dessa ambiência que foi preservada até agora, e um bairro que era majoritariamente residencial começa a sofrer pressão por causa dessas mudanças relacionadas ao turismo. Hospedagens, restaurantes, tudo isso começou a tomar, principalmente o centro, o Largo de São Benedito, e hoje ele é dado como polo gastronômico da Passagem. Por essas mudanças que vêm acontecendo, nossa pesquisa achou muito importante estudar o bairro e como o inventário ele pode ser importante para a preservação em meio a todas essas mudanças que vêm acontecendo na cidade. Bem, então como que a gente vai elaborar, né? Como que a gente vai fazer a leitura
dessas transformações ocorridas no espaço urbano ali da passagem. A gente selecionou como instrumento como instrumento para poder desenvolver essa leitura, o inventário. O inventário, ele está na origem mesmo da prática de preservação do patrimônio, sendo utilizado desde das primeiras iniciativas ainda na Europa, e tem sido sistematicamente utilizado como uma forma de reunir, trabalhar dados, trabalhar comparativamente esses dados. Então a gente selecionou esse tipo de instrumento. Eles normalmente a gente pode classificá-los em dois grandes tipos, assim, um voltado para a identificação de determinada área, determinado bem. Então é uma forma de conhecimento para acautelamento. Então são os inventários de identificação. E temos também os inventários de proteção. Esses de proteção, eles normalmente são aplicados a áreas já reconhecidas, já tuteladas, já protegidas, e eles servem para poder rever políticas públicas, estabelecer normativas ou revisar normativas, enfim, eles servem à gestão dessas áreas, eles vão subsidiar a gestão dessas áreas, fornecendo informações atualizadas sobre esse tipo de, sobre o reconhecimento já efetuado. No caso da pesquisa, como ele já era reconhecido em 3 esferas de proteção, como a Ana falou, então municipal, estadual e federal, a gente fez 2 opções. Uma é que a gente ia aplicar as fichas mais profundamente naqueles bens que eram tombados pelo INEPAC, pelo órgão de preservação estadual, porque na verdade foi o INEPAC que acabou fazendo essa valoração de bens individualmente, então uma proteção mais restrita, mais restritiva desse patrimônio, mas para a aplicação das fichas, como modelo de ficha, a gente acabou selecionando as fichas elaboradas pelo IPHAN. Por quê? Porque o IPHAN ele tem um papel muito protagonista no sentido de estabelecer políticas públicas de patrimônio, como ele tem essa proposta do que ele chama de Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão, que se utiliza de várias fichas de inventário que vão assim do macro ao micro, e que aí elas vão servir, e aí ele já tinha, como era uma área já protegida, mais recentemente, apesar do tombamento lá de 67, em 2016 foram feitos os preenchimentos de muitas fichas desse sistema. Então esse conhecimento mais macro ele já está produzido e sistematizado por meio das primeiras fichas desse método. Então a gente acabou selecionando as fichas de caracterização da arquitetura nesse fluxo, a gente acabou escolhendo essas para aplicar nos imóveis lá da passagem. Então essas fichas a gente tem utilizado elas. Aqui a gente tem, nos slides a gente vai colocar alguns exemplos. E o que elas permitem, sistematizar as informações e também servirem como suporte para a atividade de campo. Então eles reúnem os dados bibliográficos, arquivísticos, mas também permitem a gente fazer observações no local, permitem a gente sistematizar essas informações nessas fichas. Então recolhem dados de uso, dados de tipologia, dados de data dessas construções, descrições que a gente pode fazer, enfim, localmente, e permitem aos alunos também a fazer esse levantamento de campo muito direcionado, muito integrado. Então, por isso que a gente acabou optando por essas fichas, apesar de haver já um inventário de 2002 elaborado pelo INEPAC, que foi o que subsidiou a proteção dessa área. Então, o inventário do INEPAC ele serve como
como fonte de informação, e também mais para frente a gente pretende até transferir os dados eventualmente que a gente está coletando nas fichas do IPHAN do INEPAC, a fim de subsidiar aí, políticas de proteção. Vou passar então agora a palavra para o Léo. Bem, assim como os meus colegas falaram, um dos outros meios que a gente vem enxergando nesse bairro ultimamente, com a nossa pesquisa, é justamente que as construções atuais vêm replicando um padrão das construções antigas, vem reproduzindo. Isso nós chamamos de falso histórico, que é justamente essa reprodução da arquitetura antiga na arquitetura atual. E isso acaba prejudicando a leitura da malha urbana, onde as pessoas acabam confundindo construções antigas e com construções atuais. E também é muito importante ressaltar que a nossa pesquisa ela vem com um meio extensionista. A gente tem esse fim da faculdade de ultrapassar a universidade. Os discentes vão a campo, a nossa pesquisa vem sendo também utilizada através de viagens a campo, através de textos elaborativos. A gente vem pegando esses materiais justamente e elaborando para servir como apoio aos órgãos como o IPHAN, o INEPAC, que justamente vão subsidiar leis que ajudem no patrimônio, que ajudem na conservação do patrimônio histórico e que ajudem na conservação do patrimônio cultural de Cabo Frio. E o grupo de pesquisa e extensão da Passagem vem justamente agradecer a todos vocês por assistirem, por prestigiarem e por justamente sentirmos essa importância que nós temos na conservação do patrimônio histórico, que nós todos temos que conservar, que nós todos temos que nos atentar, e agradecemos muito a presença de todos aqui por terem assistido.